Deus é bom o tempo todo. Uma feliz quinta-feira para todos vocês. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Que Deus em Cristo possa nos abençoar neste dia. Eu louvo ao Deus Todo-Poderoso, ao meu Deus, ao teu Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, ele é um poema maravilhoso, um poema acróstico, que nesse caso cada linha começa com uma letra hebraica diferente, que está organizado, né? O salmo está organizado em ordem alfabética. O propósito primário deste salmo é justamente nos trazer lições morais. É um tema que se destaca muito, enfatizando o cuidado de Deus, enfatizando a bondade de Deus. E provar envolve testar ou experimentar. Ver na realidade se é bom, se é legal. Esse provar aqui não é tentar a Deus. Na realidade eu vou provar, eu vou ver se realmente dá certo. E todos aqueles que tiveram uma decisão. Por exemplo, nós estamos fazendo uma campanha de oração todos os dias, às 5 da tarde, que está sendo uma bênção. Aí eu convido você, olha, prova, vê se dá certo, me acompanha aí nas orações e você vai e gosta. Então você testou, você viu que teve resultado. Os seres humanos associam provar com prazer e satisfação. O comentário bíblico de Mateus Henry, ele elabora o seguinte: que a bondade de Deus seja enrolada sobre a língua como um doce bocado. Quando Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom, ele está nos chamando para dar uma mordida figurativamente, para provar por nós mesmos, através da nossa própria experiência, e descobrir exatamente como Deus é satisfatoriamente bom. O apóstolo Pedro aplica esta mesma linguagem em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, quando diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, pessoal, significa realmente eu testar, fazer uma experiência. E nessa experiência que nós fazemos, nós vamos alcançando coisas maravilhosas, coisas especiais. E o Salmo 34, ele continua descrevendo exemplos da grande bondade de Deus, do imenso amor de Deus, daqueles que se refugiam no Senhor, daqueles que têm o amparo do Senhor. Aí nós vemos neste Salmo realmente mostrando sobre o Senhor. Deus, ele é magnífico, e todos aqueles, na realidade, que decidiram servir a Deus, nunca se arrependeram. Alguns voltaram atrás, né? Voltaram, por quê? Porque na realidade não tiveram forças suficientes para prosseguir, mas, no entanto, ninguém se arrependeu em servir a Deus. É uma experiência que nós temos sobre a bondade de Deus, sobre a veracidade de Deus. Prove nesta manhã que Deus é bom. Isso é maravilhoso, isso é especial. A bondade de Deus aqui mencionada inclui a sua amabilidade, a sua benevolência. Gente, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada manhã. Se nós fôssemos ser destruídos pelos nossos erros, quem estaria vivo? Portanto, ninguém é melhor do que ninguém. Apenas existem aqueles que se esforçam. E a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar
pela porta estreita. Eu te convido nesta manhã a você provar o grande amor de Deus, a você provar o quanto Deus é bom, o quanto Ele nos ama com um amor incondicional. Deus ama todas as pessoas. Quando nós observamos esse amor de Deus, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Provem e vejam como é bom, como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Quando nós nos refugiamos em Deus, nós vamos ter essa força suficiente para vencer toda e qualquer dificuldade. Na Bíblia de King James, provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que nele confia. Vejam, abençoado significa feliz. Recebemos bênçãos gloriosas. O Salmo 34:8 convida-nos a nós entrarmos, neste banquete de provas. A tradução original em hebraico oferece um significado mais profundo do que o simples ato de comer ou observar. No hebraico, provar implica uma experiência direta e pessoal, enquanto ver sugere uma percepção que vai além da simples visão, envolvendo discernimento, envolvendo uma cuidadosa consideração. Assim, provar e ver significa experimentar, vivenciar a bondade de Deus. Para nós compreendermos esta frase, provar e ver que o Senhor é bom, é essencial que você considere a segunda parte do versículo e o contexto geral do Salmo 34. E a Bíblia de Estudo NV define abençoado como condição de feliz. Feliz daqueles que reverenciam ao Senhor, seguem as suas vontades, confiam nele, seguem os seus caminhos. E esta bênção, ela não se refere apenas à saúde, mas ela refere-se à proteção, ao cuidado do Senhor, à bondade do Senhor. E Davi, ele conseguiu compor este salmo estruturado de forma acróstica, como eu já falei no início, onde cada linha é uma ordem alfabética hebraica. Significa realmente você encontrar o cuidado dele, o amparo dele. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vejam, provem, busquem. E eu te convido nesta manhã a provar da justiça de Deus, a provar da bondade do Senhor. O Salmo 34, Davi expressa sua gratidão de muita fé por ter o livrado de uma situação perigosa. E o contexto deste salmo está diretamente ligado ao episódio relatado em 1 Samuel, capítulo 21, quando Davi, em fuga de Saul, busca refúgio no território dos filisteus, especificamente em Gate, governada por Aquis, também conhecido como Abimeleque. E, no entanto, os servos de Abimeleque reconhecem Davi como o grande guerreiro, como o famoso guerreiro, como aquela pessoa que havia derrotado Golias. E para escapar dessa ameaça, Davi até finge loucura, finge estar louco, comportando-se de forma irracional ao ponto de babar e riscar as portas com as unhas. E Aquis, julgando-o louco, decide não agir contra ele e ordena que ele seja expulso. Existem momentos da nossa vida, queridos, que nós temos que nos fingir de tonto, de bobo, de que nada está acontecendo, o que não é fácil.
Mas tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Aí, em meio a tudo isso, Davi compõe o Salmo 34, onde ele louva a Deus. Prove na realidade. Aleluia. Essa expressão nos incentiva a nós tomarmos uma decisão sincera, uma decisão de expressão de todo o nosso coração. E compreender a bondade de Deus. Davi disse: eu sei que veria o Senhor na terra dos viventes. Jó, ele disse, acho que foi Jó, né? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E a verdadeira compreensão da bondade de Deus vem da nossa experiência. Cada um deve ter a sua experiência. Cada um tem o seu momento. E bem-aventurado aquele que confia em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós vamos ver que estamos amparados por Ele, protegidos por Ele. Eu louvo a Deus nesta manhã, porque eu sempre tive e tenho a proteção de Deus. Quantos momentos difíceis, quantos momentos caóticos eu já passei na minha vida. E pensei, uau, não tem jeito, está complicado a situação. Mas quando eu resolvi entrar na presença do Senhor, resolvi buscar a Deus, Deus me livrou de muitas coisas, de muitas situações. Eu louvo a Deus nesta manhã. Eu quero dizer para você, experimente a bondade de Deus pessoalmente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor vosso Deus, que Ele é digno em perdoar. A confiança e a bênção andam de mãos dadas. A promessa de Deus, que é feliz o homem que confia nele, nunca falhou. Permita que a palavra de Deus encha o teu ser, encha a tua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Penetra em nosso coração. Faz, na realidade, uma grande mudança. E eu louvo a Deus, porque quando você prova, faz essa prova, Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Porque o Senhor está perto daqueles realmente que têm o coração quebrantado e salva os contritos e oprimidos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu te convido a você se aproximar do Senhor. Se aproximar de Deus e ver o quanto Ele é maravilhoso. Comece a meditar nos livramentos que você já recebeu de Deus. Naqueles momentos que você pensou não tem mais jeito, não tem mais solução. E Deus nunca te deixou sozinho, Deus nunca te abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. Esconda-se debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós oramos, nós sentimos a presença dEle, nós sentimos o amor dEle. Sabe, queridos, cada dia eu tenho assim, preocupado-me em fazer as lives, em mostrar para vocês o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Tem pessoas que não congregam, tem pessoas que não têm oportunidade de ir a uma igreja. Mas, no entanto, estão aqui nos ouvindo. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, você estar aí. Eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor. Eu te convido a deixar Deus trabalhar dentro de ti, a Deus trabalhar no teu coração. E vejam que a nossa meditação foi sobre provar e ver. Prove, faça prova realmente, e você nunca vai se arrepender.
que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E se nós temos que nos queixar de alguma coisa, vamos queixar de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas dúvidas, da nossa indecisão. E eu, quando leio este Salmo 34, eu penso na adoração, na gratidão que nós devemos dar ao Senhor, no livramento ou nos livramentos que Deus já nos concedeu, no chamado que Deus tem feito a cada um de nós para que nós o sigamos. E a adoração, meus lindos, independe das circunstâncias. Davi estava fugindo da morte, mas ele não parou de adorar a Deus. E eu quero te falar que o louvor deve ser um estilo de vida. A adoração deve ser o estilo da nossa vida. Louve a Deus. Adore a Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades. Paulo e Silas adoravam a Deus na prisão. Eles foram libertos da prisão. Atos 16, versículo 25 ao 26. Jó perdeu tudo o que ele tinha, mas ele adorou o Senhor, ele glorificou a Deus. Você tem louvado a Deus quando as coisas não têm acontecido conforme você tem esperado? O verdadeiro adorador, meu querido, louva a Deus em qualquer circunstância. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmo 34, versículo 4 ao versículo 7. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O livramento de Deus é real. O livramento de Deus é maravilhoso. Quantos livramentos você já recebeu? Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Pedro foi preso, mas Deus o libertou. Experimente a bondade de Deus nesta manhã. E Deus, Ele nos convida a experimentarmos a sua bondade. E aqueles que confiam em Deus nunca serão confundidos. Aleluia. E Salmo 34, versículo 15 ao 19, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra todos aqueles que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. E a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero terminar aqui dizendo para você: devemos adorar, glorificar, reverenciar, servir a Deus em todo o tempo. O Senhor é a nossa proteção, o nosso escudo no dia da adversidade. E a bondade do Senhor é experimentada a todo instante, a todo momento. E Deus, Ele faz justiça a todos os seus santos. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso significa que eu devo provar, experimentar a fidelidade de Deus. Não importa as dificuldades, não importa as lutas. Você é vaso, Deus está trabalhando. Deus está fazendo o melhor para nós. Portanto, que nesta manhã você possa provar da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Às 5 horas da tarde nós estaremos
na nossa campanha de oração, na nossa live de oração. Muito obrigado a vocês que estão aí, ou que estiveram.